vai e compra um cinto de linho e põe-te sobre o teu lombo, mas não o metas na água, ou então não lava em água. E comprei um cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes e trazei-me sobre os teus lombos. Levanta-te e vai ao Eufrate, esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E sucedeu que ao cabo de muitos dias, que o Senhor me dissera, levantei, veio ao Eufrate, tomei o cinto dali, conforme o Senhor me ordenara. O versículo 7 diz assim: e fui ao Eufrate e cavei, e tomei o cinto do lugar aonde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava, só até aí. Eis que o cinto que eu desenterrei dali havia apodrecido e para nada prestava. O livro de Jeremias, desde o começo, a Bíblia fala que Jeremias foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe para profetizar as nações. Jeremias falou que ninguém ia dar ouvido a ele, mas Deus mandou ele a si mesmo, porque tem pessoas que falam, não escutam o que a palavra de Deus fala, mas ela entra dentro dele, entra dentro dela, como o escritor aos Hebreus disse, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra de uma tal maneira, não tem como tirar a palavra de Deus. A Bíblia fala que passarão céu e terra, mas a palavra de Deus não há de passar, ela fica, ela permanece. O livro de Jeremias, quando nós lemos, ele mostra Deus mandando Jeremias comprar um cinto de linho, usado muito pelos sacerdotes para colocar na sua cintura. E o cinto ele é muito importante para os homens. Ele é importante, que segura a calça. Essa calça não precisa nem de cinto, mas eu boto o cinto como acessório. A calça é bonita, o cinto. O cinto representa a nossa aliança e a nossa intimidade com Deus. Tem pessoas que andam por aí fora sem o cinto, sem Deus do teu lado, sem ter o abraço do Eterno perto dele e perto dela. E a palavra que nós lemos, Deus manda Jeremias pegar um cinto e enterrar o cinto perto do rio Eufrate. E passou alguns dias, Deus manda Jeremias ir lá desenterrar o cinto. E quando Jeremias desenterra o cinto estava podre e não prestava para mais nada. E hoje em dia tem tanta gente deixando o adversário da sua alma enterrar ele, enterrar ela. E quando vai desenterrar, está com aqueles bichos tapuru, está cheio de sujeira, está podre, ninguém consegue colocar a mão. E eu fiquei, irmão, foi 3 dias no monte, 3 dias que eu tomei banho de domingo, fiquei 3 dias sem tomar banho. Eu fiquei agoniado, não tinha água para tomar banho lá. Toda hora eu pegava o desodorante, passava embaixo do braço, pegava a água lá que tinha uma coisa, e me esfregava com a água. Fiquei agoniado.
Não posso saber que eu vou de novo dia 30, eu vou levar água e tudo mais, para não ficar sem me limpar lá, que é ruim. E tem muitas pessoas aí fora que se sujam por poucas coisas. É que nem o porco quando você vai lá, lava o chiqueiro para ele, o chiqueiro fica limpo do nada, você coloca comida, ele começa a sujar tudo, ele gosta de viver na sujeira, ele não consegue viver na onde está limpo. E o adversário da nossa alma, ele trabalha assim também, ele gosta de viver no meio da sujeira. Eu lembro quando eu era criança, na casa da minha mãe lá tinha uma pilha de roupa, não era uma pilha, uma montanha no Monte Everest, que eu conseguia escalar aquela montanha de roupa e tocar no teto da casa. Era uma montanha, quase 3 metros de altura a casa lá, o telhado da casa. Eu conseguia colocar a mão no teto da casa, no telhado da casa. O diabo, ele gosta de trabalhar no meio da sujeira. No meio da sujeira, o diabo, ele se sente à vontade em trabalhar e vai afundando a tua vida no meio da sujeira. Por isso que eu gosto da minha sogra, né? Pensa numa mulher limpa, é ela. Tem muitas pessoas por aí fora que estão amarradas espiritualmente, a vida dele está trancada espiritualmente, porque ele vive na sujeira. E o diabo, ele aproveita disso, vai lá só te agarrando, te abraçando, como eu disse aqui domingo. O diabo é que nem uma jiboia, ele vai te abraçando, te abraçando, te abraçando, e quando você vai tentar se soltar dele, não consegue se soltar de maneira nenhuma. Só Deus que tem o poder de ir lá e de tirar a mão dele, se você clamar a ele. E aqui o livro de Jeremias, ao qual nós lemos, vai falar que Deus vai dizer para Jeremias, os versículos mais abaixo: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Irmão, quem é soberbo, irmãos, Deus abate demais. Deus abate. Mas não adianta, irmão, vir com esse negócio de soberba espiritual. Eu falei muito, lá no monte nós falamos muito isso. O pastor estava, eu até saí de perto, eu e os outros irmãos saímos de perto, mas o pastor, o evangelista Fábio, estava perto. Ele é usado muito por Deus. O pastor entregava algo para uma irmã lá. Via mãe, foi mais de 21 pessoas. O pastor contou a dedo, mais de 21 pessoas chegou até ele. O pastor estava entregando algo para os irmãos. Essas 21, 10 pessoas foi interrompida. Deus entregando algo para ele entregar para a irmã. E vinha outra pessoa e interrompia ele, porque queria se aparecer. Irmão, não adianta você estar na obra de Deus querer se aparecer. Não adianta, irmãos. Tem que viver, irmãos, sem ser soberbo, irmãos. O soberbo, a Bíblia fala, no livro aos Provérbios, que a soberba precede a ruína. Leva a pessoa para a ruína, leva a pessoa para a miséria. Se você chegar a uma pessoa que tem bastante dinheiro e perguntar a ele, a missionária fala, ela trabalha no meio de pessoas que têm bastante dinheiro. Tu olha para a cara da pessoa, parece que a pessoa não tem dinheiro nenhum. Agora, se você pegar um pobre da favela e falar, tu ganha R$1 milhão, ele vai começar a ostentar. Vai sair daqui, vai lá para o melhor hotel lá perto, depois de Ipanema, esqueci o nome daquele pé, é Sheraton, esqueci o nome do hotel. Sheraton vai se hospedar no melhor hotel, vai fechar um andar só para ele, vai botar melhores carros para ele andar, aí fica pobre rapidinho. Não sabe por quê? Porque rico tem dinheiro, não aparece que tem dinheiro. Agora o pobre não, ganha um dinheirinho, quer ostentar. Eu estou com dinheiro, está com nada, o dinheiro acaba rapidinho. Esse teu dinheiro pode te levar para a queda, te apodrecer por dentro. Deus falou aqui para Jeremias que ia acabar no versículo 8, no versículo 9. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a soberba de Jerusalém.
Esse povo maligno, versículo 10, esse povo maligno, esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras. Irmãos, escutar a palavra de Deus é bom, mas nós temos que aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Aqui Deus estava falando para o povo e para os sacerdotes também daquela época, que o cinto de linho era só usado por sacerdote, pelos pastores daquela época, que o povo estava se soberbecendo de uma tal maneira, estava dando mais ouvido ao que estava acontecendo ao seu redor do que a palavra de Deus. E Deus faz Jeremias enterrar o cinto, e fala aqui no versículo 7 que não prestava para mais nada. Irmão, tem tanta gente que presta para tanta coisa dentro da casa de Deus. Todos nós somos úteis para Deus. Eu disse isso aqui foi domingo. Todos nós somos úteis. E volto a repetir, todos nós somos úteis para Deus. Mas tem pessoas que acham, não tem nada, acham que tem alguma coisa. Tem muitas pessoas por aí fora. A minha mãe, foi dito pela missionária aqui, ela está podre espiritualmente hoje. Está podre espiritualmente, porque ficava assim soberbecendo, Deus está me dando algo, eu vou ficar por cima de todos. Sou a primeira azeitona, a última azeitona do pacote. Você não é nada. Eu sou mais usado. Obrigado. Eu sou mais usado que você não é nada. Você não é nada. Eu vi algo lá no monte que eu tive que rir muito. Eu fiquei rindo, não aguentei nada. É tanta palhaçada que eu vejo por aí fora. Eu disse para Deus: Senhor, só deixa pessoas da tua parte vir entregar algo de mim. Só deixou uma pessoa entregar algo para mim lá e pronto. E foi de Deus mesmo. Irmãos, eu vi muitas pessoas indo atrás de profecia. Eu vi, foi 3 carros de luxo encostando lá no monte para entregar para o pastor. O pastor é usado por Deus, graças a Deus, para entregar algo de Deus. Chegou a madame lá, a mulher cheia, no salto, a mulher no chão do monte, a mulher no salto, bonitona, com o maior carrão na porta do monte. Eu estou olhando para a cara dela. O pastor orou, mas Deus não entregou nada a ela. Irmão, quando o dom que Deus te deu, irmãos, é de Deus, não é teu, é de Deus. E quando você fica se engrandecendo com o dom que Deus te deu, como Deus disse aqui para Jeremias no verso 9, Jeremias 13, assim diz o Senhor: da mesma maneira, do mesmo modo, farei aparecer a soberba sobre o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Apodrecerei a soberba de Judá e de Jerusalém. Irmão, Deus apodrece tanto a gente por aí afora, que acha que tem, acha que é isso, acha que é aquilo. Você não é nada. Nós não somos nada. Se não é a graça de Deus nos alcançando todos os dias, nós não somos nada. Vamos ler aqui mais um pouco da palavra de Deus. Êxodo capítulo 28, versículo 39 diz assim: também farei também farei a túnica de linho fino e também de linho fino eu sinto sobre a obra, ai meu Deus, misericórdia, estou lendo errado aqui, vou ler na Bíblia aqui. Eu vou ler na Bíblia que é melhor. Êxodo 28, 39. Eu anotei que nem minha força. Êxodo 28, 39. Êxodo 28, 39.
Cadê aqui que eu não vou abrir errado? 28, 39, 39. E também farei a túnica de linho fino. O linho aqui é fino. Lá no céu a porta, não fala que a porta do céu é estreita? Quando o linho é muito grosso, ele não passa na porta do céu. É que nem uma agulha, é fininha ali o negócio. Tem umas agulhas que o negocinho dela é fininho passar a linha. Não é qualquer linha que passa lá. E para servir a Deus também tem que ser fininho. Não tem que ser grande demais, nem médio, não. Tem que ser fininho para servir a Deus. Também farei a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mais o cinto farei de obra de linho fino. Não tem que ser fino para servir a Deus, tem que ser humilde para servir a Deus. Não tem que ser soberbo, que nem muitos irmãos por aí afora, não. Se você quer ser usado por Deus, quer ter os dons espirituais, tem que ser fino, irmãos. Eu disse aqui, irmão, lá estava um monte lá, irmão, eu nunca senti isso na minha vida, eu nunca vi isso na minha vida, irmão. Eu estava quieto lá, depois que eu dormi quase 2 horas e meia, 3 horas e meia para subir o topo do monte. Estavam sentados no meio do mato lá, mais um evangelista, mais um obreiro lá. Irmão, do nada, eu estava sentindo assim um cheiro de azeite. Não tinha planta lá em cima, não tinha jaca, não tinha fruto nenhum. A planta não era frutífera, não tinha planta nenhuma frutífera lá em cima. Um cheiro de azeite do nada. Eu falei, é coisa da minha cabeça, mas não era coisa da minha cabeça. Mas depois o evangelista Fábio sentiu o cheiro de azeite também. Mas o outro irmão não sentiu. Depois chegou uma velha lá, cabelo branco, de muleta, lá em cima, lugar ruim de subir. Sentiu também. Irmão, não precisa, irmãos, mostrar o que você não é. Continua nisso que Deus te deu. Quando você tenta mostrar o que você não é, você acaba fica soberbo e Deus te abate, você fica podre espiritualmente. Livro de João, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós limpais a mão, pecador. Irmão, todos nós somos pecadores. Nós temos que entrar na presença de Deus limpo, não podemos entrar sujo de maneira nenhuma. Nós temos que se achegar a Deus, como eu disse para o irmão Gilmar, se achegar a Deus, que Deus se achega a nós. Nós que temos que dar o primeiro passo. O povo de Israel aqui no livro de Jeremias estava podre espiritualmente, que nem o linho estava podre, eles estavam podres. Jeremias se enterrou e depois, quando tirou, depois de alguns dias, estava podre. Apodreceu e não prestava para mais nada. Mas tem pessoas por aí afora que falam: Deus pega o que está podre, tira só a parte que está podre. Não, aqui o linho, o centro de linho estava todo podre. O cinto simboliza a nossa intimidade com Deus. Eu disse domingo aqui, quando o fogo se apaga, é a pior coisa para acender. Eu disse também, foi sábado, domingo, nós falamos também sobre isso aqui, sobre Isaac. Isaac estava lá, cavando o poço, o missionário trouxe aqui, eu falei sábado de manhã e domingo à noite, domingo de manhã. Isaac estava lá cavando o poço, ele não se apegou aos lugares, ele preferiu deixar para os outros. Irmão, não se apega, irmãos, com coisas nessa terra, não. Desapega disso.
Faz que nem a OLX. A OLX serve lá para você vender o que não presta para você. Deixa de lado. O povo de Israel estava se corrompendo, estava se ensoberbecendo, se esquecendo que Deus que fazia tudo. Tem muita gente por aí afora. Eu tenho uma tia, que parte do meu saudoso padrasto, que ela é usada por Deus, mas tem umas coisas erradas com ela que tempo atrás eu era criança, lembro até hoje, a gente achava um olho de boi dentro da bolsa dela. Ela é usada por Deus, mas eu não sei quem usa. Se é o Deus ou se é o diabo que usa ela. Eu não sei que cada das coisas que usa ela, mas é um olho de boi mesmo. Do boi mesmo vivo, é o olho do boi lá dentro. Lá eu falei, você que usa mais. Todo mundo acha que Deus que usa ela, mas está toda podre. As pessoas ficam indo atrás daquilo, do dom que tem na pessoa. Não vai atrás de Deus. Eu vou atrás de Deus, eu não vou atrás do dom que está na pessoa. No livro de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, quem faz as coisas na igreja, quem usa o vaso é Deus. Se não está em Deus, irmão, não presta para nada. Se não está na videira, não presta para nada. Já viu um galho de manga, da manga fora da árvore? Fora da árvore, já viu isso? Eu nunca vi também. Se você tirar lá, ele morre. E você depende de Deus, irmão. Quem usa nós aqui na terra é Deus, não é o homem, é Deus que usa. No livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 12, lê para mim, missionário, Zacarias 7, 12. Zacarias 7, 12. Pedra de diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Irmãos, ouvir a voz de Deus é a melhor coisa. Abacuque 3,15 diz assim: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, como nas províncias, ou no meio dos povos. Nós vamos na igreja atrás da palavra de Deus. Nós vamos na igreja atrás de ouvir o que Deus tem a falar conosco. Mas tem pessoas que endurecem o coração, assim como o povo lá em Judá, em Jerusalém, endureceram o coração para a palavra de Deus. E a Bíblia diz que, para nós encerrarmos aqui a palavra, para nós a gente não endurecer o coração e não fazermos que nem esse ciclo de linho aqui, no versículo 7, e apodreceu e para nada prestava. Tem gente por aí afora que por dentro está todo podre, mas não presta para nada, não. Presta para nada na obra de Deus. Nós somos úteis para Deus. Nós somos úteis na obra dele. Nós temos que estar sempre vendo o que Deus quer conosco e não deixar a soberba entrar em nós. Nós temos que ser úteis. Fiquem de pé esta noite para a gente encerrar a mensagem. Pode encerrar aí, minha filha.